Nosso assunto agora é sobre o mercado avícola. Segundo o relatório aí do escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, as importações chinesas de carne de frango devem então somar 750 mil toneladas no próximo ano aí, um aumento de 15,4% em comparação com 2022. Então, quem chega para fazer essa análise aqui com a gente é o consultor do AgroMais e também analista das safras e mercado, Fernando Iglesias. Boa tarde, Fernando, bem-vindo. Oi, Fernando, boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. E sim, as importações de carne de frango por parte da China tendem a aumentar. Conforme nós já abordamos anteriormente, temos um surto de influenza aviária bastante agressivo no hemisfério norte, afetando duramente as granjas ao redor da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. E isso remete a um fluxo importador mais forte, mais intenso por parte da China no próximo ano. O Brasil, é muito bom nós destacarmos isso mais uma vez, o Brasil é aquele país que está livre da doença, não há um foco sequer de influenza aviária dentro do Brasil, em granjas comerciais, em animais selvagens, nada nesse sentido. E com isso o Brasil segue aí como a melhor alternativa de fornecimento de carne de frango com relação aos nossos concorrentes. Então essa ampliação das compras chinesas vai trazer benefício direto ao mercado brasileiro, às exportações brasileiras de carne de frango. Então, isso vai ser um fator muito importante para 2023. E já ressaltando que 2022 já é um ano de exportação de carne de frango muito forte, muito intensa, e isso vai se estender em todo o ano que vem. Ô, Fernando, para esse ano o relatório indica que surtos de influência aviária em vários países limitaram as vendas às Chinas para 2023. Eles nem contam com esses episódios, mas é um fator que está sempre rondando o mercado, não é mesmo? Isso pode beneficiar então o Brasil, de acordo com isso que você falou, que aqui a gente está livre de todos os sentidos? Sim, exatamente isso. É justamente isso. A influenza aviária não afeta aqui o Brasil, estamos livres da doença. Do ponto de vista sanitário, o Brasil é extremamente rigoroso, temos um controle muito bom. Hoje estamos livres das doenças mais complicadas em relação à sanidade animal, seja a peste suína africana, seja os surtos de influenza aviária. É, Tivemos ano passado um problema de casos atípicos de EB, mas em relação ao caso clássico da doença da vaca louca, nós não temos aqui no Brasil, não é o perfil aqui da pecuária de corte brasileira. Então, isso agrega muita competitividade ao mercado brasileiro. O Brasil realmente é uma potência dentro do setor carnes e vai se consolidando nesse sentido e deve conseguir vender volumes ainda mais expressivos de carne de frango no próximo ano. Esse ano deve bater 4,7 milhões de toneladas nas exportações de carne de frango e ano que vem em torno de 4,8 milhões de toneladas de carne de frango devem ser exportadas. Um setor que o Brasil já é líder há muito tempo, desde 2015 o Brasil já lidera os embarques globais dessa proteína. O Fernando, segundo o relatório aí americano, o consumo doméstico na China deve aumentar, então, cerca de 0,5%. E a estimativa aí não inclui pés de frango, que é uma iguaria muito consumida pelos chineses, não é mesmo? Agora, o mercado doméstico, então, chinês, ele deve abastecer essa demanda aí deles? Bom, a China é extremamente proativa quando nós falamos das questões que envolvem segurança alimentar de sua população. Então, existe realmente um plano que foi elaborado pelo governo chinês para expandir a produção de carnes, principalmente carne bovina e carne de frango. Por conta disso, há um potencial aumento de produção de carne de frango nos próximos anos, assim como de carne bovina, respeitando aí os ciclos de cada um desses animais. Então, de qualquer forma, há uma perspectiva assim de avanços produtivos dentro da China para atender sua demanda doméstica e ser menos dependente de importações. Tá? Mas, de qualquer forma, a China segue comprando e comprando grandes volumes no mercado internacional. Isso, pelo menos no curto prazo, não é uma preocupação. Fernando, a previsão de venda de carne de frango chinesa para o próximo ano deve crescer então aí de 4,5% em relação a 2022. As exportações devem ficar em 575 mil toneladas. Para o SDA, isso seria por conta da demanda mundial que volta a se normalizar. E é isso. Países, mesmo alguns com exceção, crise energética, vão comprar mais ou menos. E agora tem até um adendo para a gente fazer nisso aqui, que é a questão dessa intensificação da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso também vai poder impactar nesses números? Pode até ser maior, então? O que acontece é o seguinte: o Brasil, focando aqui no caso brasileiro,
O Brasil ganhou boas oportunidades de mercado nesse ano em função para a carne de frango, em função desse conflito entre Ucrânia e Rússia. O Brasil absorveu fatias de mercado que até então pertenciam à Ucrânia. As exportações ucranianas se tornaram carne de frango brasileira. Isso foi muito benéfico para o país. Existe também uma perspectiva de crescimento econômico um pouco mais lento no próximo ano, em função desses aumentos de taxa básica de juros, que acabam estrangulando o crédito, acabam desestimulando a atividade econômica. Por conta disso, há uma tendência de ampliação de consumo de proteínas mais acessíveis, que é justamente o caso da carne de frango. Então, a carne de frango conta com uma dinâmica de mercado muito interessante nos próximos meses, e isso coloca o Brasil num papel central de fornecimento dessa proteína. Então, para o setor carnes brasileiro, vai ser muito benéfico essa expansão de consumo de carne de frango em escala global. E, Fernando, para a gente ir finalizando, sobre o censo agropecuário divulgado pelo IBGE, a gente tem aqui muitos números e eu queria ficar em cima de alguns aí com você. Em relação a galinhas, né, que eles colocaram aqui 255,6 milhões de cabeças, aí galináceos também, né, que eles dividem aí 1,5 bilhão aí de cabeças, bovinos aí 224,6 milhões de cabeças, suínos 42,5 milhões de cabeças e assim vai, né, o censo. Como é que você analisa esses números, Fernando? Bom, vamos lá. Para o caso do mercado do boi, para o caso de rebanho de bovinos, esse processo de expansão do rebanho que nós vemos hoje é consequência do processo de retenção de fêmeas que teve início lá no segundo semestre de 2019. E agora nós estamos vendo isso como aumento de capacidade produtiva. Então, houve um aumento da disponibilidade de bezerro, de boi magro. O rebanho brasileiro está no momento de expansão. Isso é consequência das flutuações do ciclo pecuário, que agora, em 2022, estão retratando esse cenário, esse ambiente de maior oferta de animais, e inclusive aumento dos abates. Tá? Também é importante mencionar que 2023 vai ser um ano de continuidade dessa situação, desse cenário, desse ambiente, em que realmente o rebanho brasileiro seguirá se expandindo, seguirá evoluindo. Em relação à suinocultura, o crescimento do rebanho de suínos, ele também faz menção a um momento muito bom que foi vivenciado pelo setor em 2020. O problema para a suinocultura brasileira é que ela está convivendo com retração das exportações em 2022. As exportações brasileiras não são tão robustas quanto já foram, e esse aumento da oferta, da disponibilidade de animais indo para o abate, é uma das justificativas para a crise que a suinocultura brasileira atravessa em 2022. É um quadro de excedente de oferta, um quadro clássico de excesso de oferta, e isso vai gerando prejuízos ao longo da cadeia produtiva. Para a produção, no caso da avicultura, o rebanho a situação da avicultura só não há um volume maior de animais, uma disponibilidade maior de animais, por um problema que o Brasil atravessou no ano passado, que acabou resultando numa ampliação do abate de matrizes, e isso gerou uma dificuldade em alojar mais, em ampliar esses alojamentos. De qualquer forma, são números expressivos, números impressionantes, e o Brasil vai muito bem dentro do setor carnes, tem uma posição privilegiada nas exportações e com um mercado doméstico que vai se solidificar no ano que vem, vai apresentar um maior potencial de consumo, e isso vai ser interessante para as três proteínas. Tá certo, então, Fernando, aqui a gente quer te agradecer mais uma vez a sua participação, fazendo um aparato geral dessa questão da China, que deve comprar mais carne de frango em 2023, e também desses dados divulgados aí pelo Censo Agropecuário do IBGE. Fernando Iglesias, analista das safras e mercado, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Tchau, Fernando. Boa tarde, pessoal. Um ótimo final de semana a quem nos acompanha e até a próxima.